Você já ouviu aquela frase? Aquela que diz assim: quem vive de passado é museu. Ah, já ouviu? Muito bem. É uma das piores frases que pode existir. Ela demonstra, basicamente, uma falta de conhecimento histórico, uma falta de sentido da história. Porque a história não é simplesmente um amontoado de datas, de cronologias, de linha do tempo, enfim. A história, ela é a ciência que analisa o comportamento humano, que analisa a formação do homem, que busca dar ao homem a sua raiz identitária. Ou seja, é a partir da história que nos tornamos sujeitos pensantes. Por quê? Porque só o ser humano consegue entender o seu passado e refleti-lo. O conhecimento histórico não é simplesmente um conhecimento inútil. Inútil será se você fizer um amontoado de datas e nomes. Aí realmente é inútil. Mas quando você olha para esse passado, faz um conserto nele, pega esse conhecimento, contextualiza ele, mostra que ele tem uma ligação, talvez até indireta, com fatos de agora, e mostrar que as pessoas fazem parte da história, elas vão se sentir representadas, elas vão entender que a história ela tem que ser vista de baixo. E quem faz a história de um país? Não são só os presidentes, não são só as grandes celebridades. Quem faz a história de um país é o seu povo. O povo brasileiro não tem conhecimento de história. O povo brasileiro não tem conhecimento de política, porque ele não se sente representado na política. Ele não se sente participante do processo político. Por isso que ele nega a política. E é por isso que ele não entende a história. Porque a história te faz você entender que você é um agente histórico, querendo ou não. Ah, mas eu nunca vou ser nome de rua. Bom, daí não tem problema nenhum. Mas você é um agente da sua história, um agente da história do Brasil. E tem um contexto, você vive num contexto. E é isso que a gente tem que fazer. Infelizmente, a história, dita até por alguns professores de ensino médio e fundamental que se dizem marxistas, é uma história que não faz pensar, é aquela história que é desinteressante. Por quê? Porque as pessoas não se sentem envolvidas naquele processo. É claro que nem todos os processos você vai estar ligado a elas. Mas entender eles e entender que a gente chegou nesse processo graças a eles é importante. Se hoje vivemos a era da informática, tivemos que chegar no processo da escrita. E foi lá na Suméria, lá no Iraque, que de lá para cá, nós avançamos tudo isso. Então, tudo faz parte do contexto do passado, do presente e do futuro. Quem não entende seu passado, comete os mesmos erros do passado, né? Cometerá lá no presente e o futuro será o mesmo. Nós precisamos entender mais de conceitos básicos, como conceitos da questão do que é Estado, o que é governo, poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, a independência desses poderes. Isso tudo deve se falar, porque a gente ainda não é cidadão, a gente ainda é contribuinte do imposto, a gente é um número, mas cidadãos de fato o brasileiro ainda não é. Por quê? Porque há uma política, independente de partidos políticos que se somaram ao longo dos tempos, que não fizeram a politização do povo, que não educaram. Quem ataca a educação, ataca porque tem um processo, um projeto, tem uma intenção nefasta, que é fazer com que o povo fique subserviente às autoridades, que fique achando, como naquela história do grande, dramaturgo Dias Gomes, se a gente pegar a história do Bem-Amado, a gente vai ver que temos um bem-amado eleito para presidente da República,
temos os seus assessores representados em vários de seus borboletas, e temos, né, os seus defensores, as irmãs cajazeiras, aquelas que defendem com unhas e dentes o coronel, que é inescrupuloso, que mentem, que fazem de tudo, porque o coronel, ele está acima deles. Quando a gente não pode ter no campo político idealizações, nós temos que ter convicções, nós temos que ter balizamentos, nós temos que ter pontos de referência, mas a gente não pode fazer de políticos deuses. Nós não podemos fazer divindades políticas. Político é para a gente fiscalizar. Político é para que a gente dialogue e cobre dele atitudes que ele tem que fazer, porque a nossa parte é fiscalizar a classe política. Quantos de nós conhecemos o que está em pauta na Câmara dos Deputados, no Senado, na sua Câmara de Vereadores? O que está votando lá na Câmara, você sabe? Está na hora da gente se apropriar das coisas que são nossas. A Câmara, ela fala de coisas que interferem no nosso dia a dia. Enquanto a gente não entender isso, enquanto a gente fazer da política algo distante da nossa realidade, enquanto a gente fizer uma história que só diz nome e data, nós vamos ser um povo refém de gente que não tem compromisso com a verdade, refém de gente que quer escravizar você, que quer nos escravizar, mesmo que não seja aquela escravidão, né, dos nossos escravos africanos. Mas não importa, um povo que não tem cultura, que não tem referência, vira escravo de quem tem muita maldade, poder, e o poder que você dá. Quando a gente conhecer a nossa capacidade, a nossa força, nós vamos fazer um país melhor. E aí a gente vai parar de terceirizar as nossas responsabilidades. Porque é muito fácil você cobrar e dizer assim, a classe política não presta, a classe política é corrupta. Você faz a sua parte para melhorar isso? Você fiscaliza o vereador que é inescrupuloso? Você vai atrás das coisas para o seu bairro? Você não joga lixo no chão? Então é preciso fazer uma reforma nos nossos valores e entender o funcionamento das coisas e lutar por aquilo que a gente acredita. E não terceirizar para o outro, e não endeusar o outro, que muitas vezes não tem competência para fazer aquilo que a gente quer que façam. Porque, na verdade, botar a responsabilidade toda na mão do Bolsonaro, do Ciro, do Lula ou de quem quer que seja, é, no mínimo, uma falta de senso prático, uma falta de civismo, uma falta de coerência. É como eu disse, político, a gente não jamais deve usar. Político, a gente deve fiscalizar. Político, a gente deve cobrar. E você está fazendo isso? Ou você está colocando no pedestal dos santos os seus políticos? Pense nisso. E vamos pensar agora para não cometer os erros lá de atrás. Porque, infelizmente, a cada 29 anos, o povo elege o mesmo projeto, só com roupagens diferentes. Jânio, Collor e Bolsonaro. Exemplos do que a gente não precisaria passar se tivéssemos realmente consciência do nosso dever cívico com o país. Mas, enfim, cada um faz suas escolhas e o presente é nosso. E se o futuro a Deus pertence, a Deus também nos deu a condição de mudar o futuro, porque o futuro também está nas nossas mãos. Até a próxima edição.